Levanta tuas mãos. E é no teu louvor que destrava. É no teu louvor que quebra as correntes. É no teu louvor que você alcança aquilo que você tem tanto sonhado. Não sei como você chegou, mas a gente vai cantar mais uma vez essa parte. E vocês irão louvar como ainda não louvou nesta tarde ainda, mas com todo o entendimento, com toda a expressão de glória para Ele, em nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, glória a Deus. Gente, a expectativa que você gera é a expectativa que você recebe. Da forma como você se entrega, é a forma que você recebe. Da forma como você se entrega, da forma como você chegou nesta tarde, vai definir da forma que você vai sair após esse culto. Deus quer, Deus está aqui, Deus quer falar com vocês. Mas depende de vocês para que Ele venha fazer aquilo que Ele quer fazer. Amém? Pode sentar, queridos. Louvor, uma próxima vez eu vou aprontar com vocês, vou querer que vocês passem o dia da ministração comigo, na hora da ministração, amém? Mas hoje eu queria pedir só para uma pessoa ficar aqui comigo, essa minha bênção aqui, ficar aqui perto de mim, pode ser? Estou brincando, gente, pode descer, meu amor, viu? Minha esposa, glória a Deus. Eu estava ali, eu estava nervoso mais vendo ela do que realmente me consagrando aqui ao Senhor, porque é sempre um motivo de alegria. Amém, queridos? Boa tarde. E é um motivo de alegria muito grande, realmente, sempre estar podendo falar do meu Senhor, do meu Salvador, daquele que me resgatou há 18 anos atrás. E hoje eu estou aqui, é por causa dele, é por conta dele. Amém? Quero agradecer também aos meus pastores, pastor Márcio, Cris, e toda a liderança pastoral, por todo o apoio, por todo o ensinamento, por todo o companheirismo de estarmos caminhando nessa jornada. E eu quero dizer a vocês que eu tenho aprendido muito com vocês. Eu tenho 18 anos de crente, mas eu quero dizer que estou no Verbo da Vida há 4 anos. E em 4 anos, eu posso dizer que eu realmente me senti e percebo um crescimento muito grande em relação aos outros anos. Porque é aqui que realmente Deus quer fazer. Se você chegou aqui, encare assim que realmente você vai avançar e vai extravasar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, mas vamos começar a falar nesta noite. Já temos aqui um tema. Deus vinha falando comigo desde quando o nosso pastor Márcio deu uma palavra profética na virada do ano, do rompimento. E eu vinha matutando, eu vinha estudando, eu tinha até uma outra mensagem já para poder realmente trabalhar nela, mas nesses últimos dias, da virada do ano para cá, foi muito forte esse tema, porque tem a ver de fato com o rompimento, que é um novo começo. Amém? Mas eu quero falar para vocês que todos nós precisamos começar algo. Eu quero falar a você que quando nós nascemos, né, quando nós aparecemos na vida, quando nós
saímos do ventre de nossa mãe, nós precisamos fazer algo. E a primeira coisa que se faz quando a gente nasce é o primeiro choro. Amém? Então nós temos o choro. Né? Então nós precisamos ter um novo começo. E o choro, ele representa, se você for estudar e entender um pouco, o choro, ele significa de você, o recém-nascido, o bebê, ele está recebendo o ar, oxigênio, né? Trocando o líquido amniótico do seu pulmão, e você abrindo o pulmão para poder receber. Então ali ele causa dor, ele causa realmente algo que venha trazer um desconforto para o bebê. E aí tem o primeiro choro. Mas aí começou a fazer algo, amém? Depois que tem essa fase de você chorar, nós nos alimentamos do leite materno, nós passamos, depois de um tempo do leite materno, nós passamos a comer comidas mais sólidas, não é isso? Depois de passar a comer comidas mais sólidas, a gente falando sobre as fases da criança, passa primeiro a ficar sentadinho. Eu estou dizendo isso porque eu tenho 3 garotos e a gente sabe as fases. E a gente fica perguntando, já está fazendo isso? Já está fazendo aquilo? Então está começando, está evoluindo, está iniciando fases e etapas da vida da criança. Então depois de passar a ficar sentadinho, aí passa depois a engatinhar. Depois que passa a engatinhar, você já passa a andar, às vezes com a ajuda dos pais, mas depois passa a andar sozinho. E sempre numa evolução. Depois que passa dessa fase, passa a correr, vem as primeiras palavras, depois passa a conversar, e aí torna a vida daquela criança, depois adulto, e assim vai. Então, todos que estão aqui nesse tempo já passaram por essa fase. Amém? Quem tem bebê está vendo que realmente é as etapas que vem passando, mas sempre iniciando algo novo. Iniciando, fazendo um novo começo de alguma coisa. E todos nós precisamos entender. E nesta tarde eu queria passar para vocês que nós precisamos entender que nesta tarde a gente vai passar para vocês que existe uma decisão a ser tomada para ter um novo começo. Não depende de Deus, depende de nós, amém? Porque Ele já fez. Diga assim, depende de mim. Então, um novo começo depende de mim e de você, para que a gente venha realmente fazer aquilo que Deus já fez, Deus já preparou. E nós, quando nos chegamos a Deus, nos chegamos a Cristo, nós, muitas vezes, queremos ensinar a Deus o que se deve fazer. Muitas vezes. Só eu que tive isso. Senhor, mas por que o Senhor não faz assim? Senhor, por que o Senhor não faz assado? Amém? Mas o que nós devemos fazer, quando chegamos a Cristo, e quando nós estamos conversando com Ele, é perguntar a Ele, Senhor, o que é que eu devo fazer? Como eu disse, Ele já fez, Ele já estabeleceu, Ele já fez, mas agora Ele permite para que eu e você tenha um novo começo. E eu quero começar essa tarde falando de uma passagem, está lá em João capítulo 3, versículo 1, por gentileza. É uma passagem muito conhecida de Nicodemos. E Nicodemos, muitos já sabem, mas ele era João 3, 1, 3, 0301. Nicodemos, um sacerdote, conhecedor da palavra, né, bem conhecedor, e ele chega de noite a Cristo, e nós vamos ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Próximo. Pode passando. Este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Próximo. Antes de ler essa passagem, perceba que Nicodemos, quando se achegou a Cristo, ele não perguntou nada. Ele não perguntou nada, mas ele elogiou Cristo.
Senhor, eu vejo que tu és mestre, que tu faz grandes sinais, e sei que Deus é contigo, porque não se pode fazer grandes coisas se Deus não estiver com você. Ou seja, isso é familiar para mim e para vocês, que muitas vezes a gente chega no Senhor e a gente precisa, de fato, engrandecer, exaltar, enaltecer o nome dele, em nome de Jesus. Mas Jesus, na sua onisciência, que no significado onisciência é um saber absoluto, é um conhecedor na plenitude de todas as coisas. O Senhor sabia o que Nicodemos queria falar. Aí no versículo 3 ele fala assim, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Próximo. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Próximo. Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Próximo. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Como eu estava falando em relação a Jesus saber o que eu e você quer, Jesus saber o que eu e você precisa. Lá em Salmo 39:4, olha por favor, em Salmo 39:4. Como eu comecei falando, que muitas vezes nós chegamos a Deus para dizer a Ele como Ele que tem que fazer. Mas nós precisamos ter entendimento que quando nós chegamos a Deus, é para perguntar o que nós devemos fazer. Salmo 139:4. 139.4. Fala assim, na versão NAA. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Amém? Deus é conhecedor do que eu e você precisa. Deus sabe o que eu e você necessita. Mas nós precisamos nos achegar ao Senhor com gratidão, rendendo graças, louvores, como esse louvor passou aqui agora. Vamos louvar, vamos pedir menos, vamos perguntar menos, mas louvar, porque o Senhor conhece todas as coisas. Amém? Só que eu preciso passar para vocês que o caminho que nos leva a ter esse novo começo é por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta que eu e você precisa abrir. Jesus Cristo é a porta que eu e você precisa abrir para chegar a esse novo começo, que todos nós aqui muitas vezes não sabem o que tem, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, mas Ele já sabe. Ele está antes do tempo, depois do tempo. Ele vem antes das coisas e depois das coisas. Ele sabe tudo o que vem acontecer. Lá em 1 Timóteo 2,5 fala assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem. Amém? Há um só Deus, um só mediador, Jesus Cristo, o Senhor. E é esse que eu quero falar um pouco nesta tarde, porque é Ele que abre a porta, é Ele que estende a mão, é Ele que te carrega, é Ele que te leva para um lugar onde eu e você não sabe como será, mas Ele já preparou um caminho. Ele já preparou algo novo, já preparou um começo de vitória, de paz e de alegria. Amém? Queridos, quando nós nascemos, como eu comecei a falar sobre a parte do nascimento, quando nós nascemos, alguém aqui, quando nasceu, escolheu o pai que queria ter? Alguém aqui escolheu? Alguém aqui escolheu a mãe que queria ter? Onde nascer? Como nascer? Alguém escolheu? Não. Mas Jesus, quando fala em nascer de novo, é porque a decisão é minha e sua. A decisão é minha e sua, para que a gente realmente venha fazer parte da família de Deus. Lá em Efésios 2,19, ele fala assim, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ou seja, nós quando nascemos de novo, nós nos tornamos parte da família de Deus. Nós nos tornamos parte da família de Cristo.
E quando nós nos tornamos parte da família, quando nós somos da família, nós temos algo, nós temos direitos também. Amém? Então, se nós somos a família, eu e você, nós temos uma herança. Nós temos uma herança. Lá em Romanos 8,17 fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ô queridos, nós somos herdeiros de Deus, e herdamos com Cristo. Nós herdamos os atributos de Deus. O que é que Deus tem? Amor, paz, prosperidade, saúde. Tantas coisas que a gente pode enumerar aqui. Mas nós herdamos de Deus todos esses atributos. Sabedoria. Lá em 1 João 1,9 fala: aquele que lhe falta sabedoria pede e Ele dá liberalmente a você. Ou seja, é Deus que nos dá. E eu e você, nós nos tornamos parte da família de Deus. E passamos a ter direitos, cujo nós não temos. E passamos a ter direitos. Só que nós somos filhos, a gente precisa entender que muitas vezes lá fora, e eu ouvia muito falar na minha caminhada de vida antes de ser cristão, que todos nós já éramos filhos de Deus. Eu dizia, todos nós somos filhos de Deus. E a gente vai entender que nós não somos todos, quando nascemos, filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Mas passamos a ser filhos por adoção. Amém? Somos adotados. Mas quem é adotado tem todo o direito também. Mas eu queria falar para vocês um exemplo sobre adoção. Eu estava pesquisando a questão de adoção no Brasil. Quando a gente vai pesquisar alguns títulos, ele fala uma coisa bem interessante no começo. Além de um ato de amor, contribui para o desenvolvimento, pois a criança precisa de afeto, cuidado e proteção. E o nosso Deus, Ele tem tudo isso para dar a mim e a você. Amor, cuidado, afeto, proteção. Outras coisas, outras características que precisa ter quando a pessoa entra num processo de adoção. Tem várias coisas, mas eu vou dar só uns exemplos, só para a gente ser bem resumido nessa parte. O pai precisa estar habilitado e ter alguns requisitos. Demonstrar condições de manter financeiramente a criança. Quem cuida de você, quem cuida das suas finanças, quem cuida dos teus negócios, quem cuida dos teus sonhos profissionais, é Deus. Ele tem plenas condições para arcar com todos os seus sonhos, com todos os seus desejos, porque é isso que Ele quer. E um pai que é bondoso, como nós sabemos, e o caráter de Deus é um caráter bondoso, Ele realmente sempre irá nos dar. Mas a última exemplo que eu queria dar sobre em relação à adoção, ele fala assim, que eu deixei até mais interessante aqui. O pai, ou seja, a pessoa que quer adotar a criança, ele determina o perfil da criança que quer adotar. Eu acho que você não entendeu direito. Nós somos adotados, amém? E Deus, que é o nosso pai, Ele determina o perfil que quer o seu filho. Ou seja, vocês têm um perfil de Deus. Vocês têm um perfil desejado de Deus. Deus desejou vocês. Deus sonhou com vocês. Deus realmente determinou para que vocês fossem filhos dele por meio da adoção. Ele, o nosso Senhor, Ele preencheu os requisitos. E Ele determinou, eu quero com esse perfil. Ricardo, eu quero você assim, é do teu jeitinho mesmo. Jaque, é desse jeito, do jeito que Ele te quer mesmo. Cris, Ele quer você desse mesmo jeito. Pastor Márcio, Ele quer você desse mesmo jeito. Você tem um perfil desejado por Deus. É isso que eu preciso passar para você, que nós somos adotados. E nós temos o perfil que Deus estabeleceu. Para não ficar só em minhas palavras, lá em Efésios 1,5 fala assim: nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu propósito e sua vontade. Amém?
Queridos, nós precisamos entender que nós somos filhos, fomos adotados, temos o perfil de que Deus quer. Só que, como eu estou falando, esse novo começo que nós estamos falando, um novo começo que Deus já estabeleceu. Eu quero dizer a você que Deus, Ele primeiro, Ele cria o propósito e depois Ele coloca o homem. Como eu estou lhe dizendo, em relação a esse novo começo, eu e você, pode não saber como será. O pastor Márcio falou sobre o rompimento de 2024. Eu e você não sabe como vai ser. Mas Deus já sabe. Porque Ele já criou o propósito. Ele já criou todas as coisas. Ele colocou eu e você dentro dessas coisas. Lá em Gênesis 1:1. Abre, por favor, em Gênesis 1:1. Só para você entender. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Deus primeiro criou os céus e a terra. Depois você vai estudar e você pode ler lá o livro de Gênesis e você vai ver. Mas primeiro, no primeiro dia, Ele criou a luz e a escuridão. No segundo dia, firmamento das águas e separação das águas. Terceiro dia, terras e mares, árvores frutíferas. No quarto dia, luzes do céu, sol, lua. No quinto dia, os animais. No sexto dia, o ser humano. No sexto dia, o ser humano. E nós sabemos que no sétimo dia ele descansou. Mas, ou seja, Ele criou todas as coisas e depois colocou o homem. Eu e você, está inserido num propósito que Deus já estabeleceu. Deus já estabeleceu um propósito, um caminho, um lugar onde eu e você não sabe, mas Deus já preparou um caminho. E Deus criou um caminho para todos nós. Só que nós precisamos muitas vezes nos entregar 100% ao Senhor. Muitas vezes não. Muitas vezes nós não nos entregamos 100%, mas nós precisamos entregar 100% ao Senhor. Amém? Muitas vezes nós temos um caminho estabelecido por Deus, Deus nos mostra através da sua palavra, um caminho que a gente quer fazer. Nós cristãos somos assim, eu particularmente sou assim. Fui assim, na verdade, por muitas vezes. Tem um caminho estabelecido, mas muitas vezes eu digo, Senhor, mas eu acho que aqui pode dar certo também. Aí Deus disse, não, mas é aqui, nesse caminho. E vocês, muitas vezes, agiu por conta própria, pela própria força, por uma indicação de um amigo, por uma indicação de um parente, por uma instrução de alguma pessoa. Deus tem um caminho para mim e para você. Mas muitas vezes nós saímos desse caminho. Aí volto a falar o que eu comecei a dizer. Depende de Deus ou depende de mim e de você? Depende de nós. Porque o caminho já está estabelecido. O propósito Ele já criou. Lá em Provérbios 14:12, fala que para o homem há caminhos que é de vida. Parece ser de vida. Mas ao final é um caminho de morte. Provérbios 14:12. Há caminhos que ao ser humano parece ser direito, mas ao fim dele é caminho de morte. Ou seja, ficamos com o que Deus diz para a gente. Ficamos com o que Deus estabeleceu para a gente. Lá em João 14:6 fala que Ele é o caminho. Agora nós muitas vezes agimos como um caminho. Mas Jesus, Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Jesus Cristo. Eu tenho falado que realmente Jesus é a porta que eu e você precisa abrir. Jesus é o caminho. Lá em Jeremias 29:11 fala assim: eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem a intenção de fazer aquilo que eu e você deseja. E Ele tem um pensamento que é de paz e não de mal. Lá em Isaías 55:9 fala assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Amém? Ou seja, Deus sempre vai ter algo infinitamente maior para mim e para você. Para que a gente venha ter o entendimento que para romper, para ter acesso como a gente nunca teve, a gente precisa entender que em ficar com as nossas próprias razões, com os nossos próprios sofismas, nós ficamos com o que Deus estabeleceu para a gente. Amém? Agora eu quero falar justamente porque nós temos dois públicos. Ou seja, eu não sei, eu não vou fazer essa pergunta agora, mas nós sabemos que em uma comunidade em si, nós temos aqueles que já foram nascidos de novo e tem aqueles que não são ainda nascidos de novo. Ainda. Amém? Mas eu quero falar o seguinte, porque você pode pegar, não, meu irmão, mas eu já entendi isso, já tenho tanto tempo de crente, eu já sei como fazer, já sei como agir, já sei, realmente eu tenho feito essas coisas. Mas muitas vezes a gente não consegue acessar certos lugares, nós não conseguimos acessar tais situações por nossa falha mesmo. Uma certa vez tem uma história de uma mulher que ela trabalhou por anos e anos com um patrão e ela era muito querida por esse patrão. E esse patrão ficou velhinho. Quando ele faleceu, ele deixou uma herança para essa mulher, mas ele deixou por meio de um testamento. E esse testamento, ela pegou esse testamento, só que ela não sabia ler. Ela não entendia das coisas. Ela pegou esse testamento, colocou num quadro e escondeu de todo mundo, botou lá na sua casinha, no seu quarto. E passou toda a sua vida com dificuldade, com algumas limitações financeiras, mas ela seguiu a sua vida. Prestes a morrer, pouco tempo antes de morrer, uma certa pessoa que era conhecedora foi no quarto dela, entrou e percebeu aquele testamento na parede. Aí perguntou, o que é isso aqui? Você sabe o que significa isso? Ela disse, não, eu não sei. Eu só sei que eu recebi de uma pessoa que eu amava muito. E eu guardei com tanto carinho toda a minha vida. E eu estampei aqui, plastifiquei para que ninguém tocasse. E eu escondi de todo mundo, para que ninguém realmente tivesse acesso a ele. Aí o rapaz disse, esse aqui era um testamento, passando toda a herança para você. Mas você não desfrutou, porque você perecia. Ou seja, você pereceu, lhe faltou conhecimento. Lá em Oséias 4:6 fala assim, né? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é conhecimento das escrituras, não é isso que eu estou falando, mas é conhecimento de direitos que eu e você tem. Conhecimento da herança que já foi estabelecida para mim e para você. Tudo isso a gente precisa realmente saber, porque senão nós iremos viver toda a nossa vida. E Deus já fez. Deus já realmente já estabeleceu para mim e para você. Para que eu e você tivesse acesso. Senão a gente vai realmente acabar e não desfrutando daquilo que Deus já fez por nós. Uma outra coisa que eu preciso dizer a vocês, que o que nos faz ter esse novo começo é o amor. Kent Reagan, ele sempre fala, na maioria dos livros dele, fala que tudo se baseia no amor. Andando em amor. O Amor, Caminho para a Vitória é um livro belíssimo, eu já li e indico sempre às pessoas que é um livro muito interessante de Kent Reagan, que ele fala justamente isso. Aí vocês dizem, não, mas eu não consigo amar. Eu não consigo fazer tais coisas. Eu quero te dizer uma notícia. Lá em 1 João 4:8 fala assim, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, você ama sim. Se você nasceu de novo, se você recebeu o Senhor como Salvador da tua vida, você ama sim. Você pode não saber expressar, você pode não saber definir esse sentimento, essa sensação que você tem, mas você ama sim. Você tem o que Deus colocou em você. Você recebeu os atributos de Deus. E Deus é amor. Amém? Deus te criou pelo amor. Você é produto do amor. Lá em Romanos 5:5 fala assim, ora, a esperança não nos deixa decepcionado,
porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, querido, é derramado. Tem uma porção que chega hoje, mas amanhã é derramado de novo, Cássio. Amanhã, vai chegar o amanhã ele derrama de novo. Ou seja, é derramado uma porção do amor de Deus em minha e sua vida. Nós temos esse sentimento, nós temos essa sensação de repente transferir para as pessoas, porque Deus amou e Deus colocou dentro de nós aquilo que era dele, para que eu e você herdasse e tivesse realmente acesso a esse novo caminho. Então, se eu e você vivia amargurado, se eu e você vivia se queixando, se eu e você vivia, por muitas vezes, murmurando, nós não fazemos mais isso. Porque nós temos o amor de Deus em nossos corações. Nós recebemos essa parcela de Deus. Ah, mas eu não consigo ainda. Vamos exercitando, gente. Vamos exercitando. Vamos exercitando. Ah, mas eu não consigo fazer ainda. É uma evolução. Lembra das fases que eu falei da criança? Que vai passando, vai evoluindo. Esse sentimento ele vai fortalecendo o nosso coração. Vai chegando eu e você. E vai começando com pequenos gestos. Mas vai começando, vai se esforçando. Você vai realmente tendo a sua atitude. Agora quer dizer, não precisa pedir a Deus mais amor, porque Ele já te deu o amor. Aí eu vou dizer, depende de quem? De Deus ou da gente? Da gente. Amém? Queridos, uma coisa que eu e você precisa saber é que nós precisamos, de fato, tomar posse. Tomar posse, porque Ele já pagou por nós. A dívida já foi paga. Nós estávamos condenados pelo pecado, mas Ele já pagou essa dívida por nós. Lá em Colossenses 2,14 fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aleluia. Ô queridos, Jesus, Ele pagou tudo que você tem de dívida. Não sei se vocês já sofreram algumas vezes com o questão do carro da CELP chegando na casa de vocês. Carro da CELP. A conta de luz está paga. Aí você, quando está pago, você está pago. Aqui, ó. Aí o cara olha, tá bom, e vai-se embora. Ou seja, a dívida minha e sua foi paga, querido. Ele já pagou o preço. Eu e você não devemos mais nada. Nós estamos de peito aberto, cabeça erguida, para desfrutar daquilo que Deus tem para mim e para você. Nós somos herdeiros. Agora nós precisamos também renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente com a palavra. Lá em Romanos 12:2 fala que nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente venha a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas por que a mente? Nós sabemos que nós somos um ser trino. Amém? Nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Mas a alma é onde estão os nossos pensamentos. A alma é onde está o nosso intelecto. É onde nós pensamos, onde nós raciocinamos, onde nós dialogamos conosco mesmo. A gente acaba conversando com a gente mesmo, é na mente. Então nós precisamos renovar, colocar no nosso coração, mas trabalhar a nossa mente com a palavra de Deus, para que a gente venha realmente experimentar esse novo começo, experimentar esse novo caminho que Deus tem para a gente no ano de 2024, através da palavra de Deus, porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Queridos, sem fé, desculpa, viu, Paulinho? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você precisamos de fato falar como tem lá em 1 Coríntios 4,13, o Espírito da fé. Crie, por isso falei. Quando nós temos a nossa fé guardada em nossos corações,
infelizmente, ela não vai ser exercida. Agora, quando nós declaramos, nós falamos, nós declaramos diante das circunstâncias, aquilo que quer que você realize, vai acontecer. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Criei, por isso falei. Eu e você precisa crer no que Deus tem para mim e para você. E assim eu falo. Mas as contas não estão pagas, mas vai estar pago em nome de Jesus. Mas o diagnóstico chegou dizendo que eu estou doente, mas eu vou estar curado em nome de Jesus. Porque Deus já pagou um preço, já me deixou curado. Eu sou santo, eu sou sã, eu tenho sã saúde no Senhor. A minha saúde é divina. Eu creio que eu realmente tenho aquilo que Deus determinou para mim. Eu não tenho emprego, mas vai chegar o emprego. Eu estou com problema com meus filhos, mas vai resolver os seus filhos. Porque Deus não fez o seu filho para poder passar por dificuldade. Deus fez os seus filhos para dar alegria a você, dar paz, dar prazer a você. Os seus filhos foram estabelecidos por Deus para isso. Então começa a declarar. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Amém? Lá um versículo que é muito importante só para a gente entender. Que nós precisamos também disputar essa porta que é Jesus, que nos faz abrir, que a gente abre e tem um acesso, é para uma vida eterna, mas uma vida em abundância em vida. Amém? Lá em Isaías 1,19 fala: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Um novo começo que Deus estabeleceu para mim e para você, é um novo começo de entendimento. Da gente entender que o que passou ficou para trás. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala que as coisas, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que se faz novas. Então o ano de 2024, meu irmão, é um ano do rompimento. É um ano que eu e você vai fazer coisas que a gente não fez no Senhor. A gente vai ter acesso a lugares como a gente nunca teve acesso. É um ano do rompimento. O rompimento, se a gente vê uma barreira, está aqui, ó. Quando ela rompe, aí você se assusta. Jesus fala nessa tarde: não tenha medo. Eu estou com você. Eu estou com você. Lá no Salmo fala aqui: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele está comigo e com você. Não tenha medo do rompimento. Porque o rompimento muitas vezes realmente pode nos trazer insegurança. Dúvida. Que não é para permanecer. A dúvida ela pode bater na porta. Mas não abra ela não. Porque a dúvida não vem de Deus. Mas a certeza que Deus preparou um caminho, algo novo para mim e para você, é grandioso. Mas que eu e você acredite em fé. Mas eu não estou vendo, mas tenha fé. Mas eu não estou conseguindo entender, mas tenha fé. Permanece firme. Porque Deus vai fazer, porque Ele já determinou. E assim Ele quer. Amém? Ele quer. Ele estabeleceu para mim e para você. Mas eu também queria dizer para um público que está nessa tarde, aos que não são nascidos de novo, ao que ainda não deu um passo de fé em saber e entender que Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu quero dizer a você que, de fato, a única saída para a gente ter um novo começo e para chegarmos a esse caminho que Deus estabeleceu para a gente, é o arrependimento, mediante a palavra de Deus. Pois nós estávamos atrelados ao pecado e à morte. Lá em Romanos 3,23 fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lá em Romanos 5,19 fala assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5,8 fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Nascer de novo é você ressuscitar, matar o antigo homem e ressuscitar em Cristo Jesus uma nova vida. Lá em Efésios 4:22 fala assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos.
a se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Gente, um novo começo. Um novo começo, porque quando nós entendemos que nós estávamos mortos e nós ressuscitamos em Cristo, Ele preparou algo em vida. Algo em vida para mim e para você. Lá em Efésios 2,5 fala assim, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Amém? Gente, eu não sei como você chegou nessa tarde. Eu não sei como você chegou no dia de hoje. Eu não sei como tem sido os seus dias. Eu não sei como tem sido os seus últimos anos. Mas eu quero te dizer que Jesus fala para você, eu tenho uma vida, e uma vida em abundância para vocês. Eu tenho uma vida e uma vida em abundância. Eu não sei se o inimigo, ele destruiu os seus sonhos. Eu não sei se ele acabou ou tentou acabar com a sua família. Eu não sei se ele matou os seus projetos. Mas Jesus diz, eu tenho vida e vida em abundâncias para te dar. Queria chamar o grupo de louvor, por gentileza. Fazer parte da família de Deus é escolher a sua herança. Como eu disse, eu e você, nós não escolhemos quando nascemos a herança. Mas eu e você tivemos a oportunidade de decidir a herança que queremos ter. É escolher o nosso futuro. Porque nós sabemos que o inimigo, ele tem um desejo. Ele não pode mudar o destino dele, o inimigo. Ele não pode mudar o destino dele. Mas ele trabalha diariamente para mudar o meu e o seu destino. Agora eu e você já tem um futuro estabelecido por Deus. Eu e você já tem um futuro estabelecido por Deus. Aqueles que são nascidos de novo, escolheu o seu futuro. Não mais inferno, e sim céu. Deus, ele nos transportou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O seu amor, ele fez com que ele nos resgatou daquilo que nos condenava, daquilo que nos trazia peso, que nos trazia aflição, que nos trazia angústia, e nos trouxe para um reino de paz, um reino de alegria. É necessário ter um novo começo. É necessário ter um novo começo. Agora começando do zero. Começando do zero. Lá em Isaías 43, 25 fala assim: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Deus te chama nesta tarde para que você tenha um novo começo. Um novo começo para chegar na plenitude. Porque a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32, fala que Jesus fala assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Você que chegou nesta tarde, que você ainda não deu um passo de nascer de novo, de entender e reconhecer o Senhor como Salvador da sua vida, eu te convido nesta tarde, para que você venha confessar diante dos homens, porque Cristo quer confessar você diante do Pai. Ele te chama nesta tarde. Você que não tem uma aliança com Ele, Ele te chama. Eu tenho algo para a tua vida. Que você, com seus próprios pensamentos, com seus próprios caminhos,
você não vai acessar. Mas diz o Senhor, eu tenho um caminho de paz e não de mal. Tem alguém nesta tarde que quer dar esse passo grandioso, que quer tomar essa decisão, que verdadeiramente vai mudar a tua vida. Tem alguém nesta tarde? Minhas trevas. Quando o quê? A sua mão para mim. Quando Jesus estender. O quê? Quando Ele estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. O que é que eu e você era? Eu era pobre, perdido, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. A segunda parte. Jesus está com o braço estendido para segurar na tua mão e nunca mais soltar, te levar para um caminho de vida, de paz, porque éramos pobres, pecadores, e nele nós conquistamos a vida eterna. Sou liberto do perigo e do mal. A sua mão para mim. Quem sabe canta. Feliz Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão, eu sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Gente, essa mensagem que eu trouxe nesta tarde, eu extraí muito desse livro de Jânio César, que é Marcados pelo Sangue. Está lá na livraria. Marcados pelo Sangue. Amém? E tem um outro livro que eu recebi uma indicação muito boa, que é de E.W. Kenyon, que é Identificação, um romance da redenção. Esse aqui. Agora, se me permite, Paulo, eu queria presentear. Tem alguém que está visitando nesta tarde aqui? Alguém está visitando? 2 pessoas? 3 pessoas? Pode vir aqui, por gentileza? Paulo, ficou faltando um. Aí eu gostaria que você presenteasse, tá bom?
Como é teu nome? Gabriela, seja bem-vinda em nome de Jesus, viu? Um presente. Como é seu nome, querida? Donias, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Queridos, o seu não está aqui, mas está ali guardado. Viu? Amém? Viu? Passe na livraria, procure Paulo lá. Viu? Tem um presente para você. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esperamos em Deus ter vocês aqui outras vezes. Amém? Queridos, vocês foram abençoados. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.